E aí, você tá gostando do canal? Já se inscreve para não perder nenhum corte. Você sabe me dizer o que é o amor? Nossa, agora vamos pro lado. Ai, como é que eu poderia dizer? Pro lado afetivo aqui do nosso podcast, né? Na minha visão, o amor é o maior valor relacional entre pessoas, seres vivos e condições emocionais. A gente se relaciona afetivamente com os nossos sentimentos. E talvez esteja aí a grande sacada assim, de como a gente ainda é analfabeto nas instâncias do amor. Porque o amor ele tem uma certa vida própria, ele tem um funcionamento autônomo e a gente precisa saber se relacionar com ele. Porque ele tem inclusive mecanismos de funcionamento próprio, igual a gravidade. Né? Eu pego esse copo aqui e solto, ele vai cair. Né? Um dia o ser humano não conhecia a gravidade, apesar de viver com ela diariamente. Precisou alguém ter a iluminação a respeito disso. Eu acredito fortemente que o amor está muito dentro dessa lógica. Estamos no século XXI, exploramos o mundo microcósmico de uma forma brilhante, descobrindo vacinas para vírus, como combater bactérias e outros seres que não são capazes de ser captados pela nossa visão, de tão pequenos que são. Conseguimos e estamos cada vez mais nessa corrida espacial, explorando lugares fora do planeta Terra. Mas quando você pega lugares altamente evoluídos, como centros culturais dentro de uma capital como São Paulo, e vai para uma tribo ainda isolada de índios brasileiros escondidos na Amazônia, que não foi nem descoberta ainda, o comportamento afetivo e instintivo é sempre o mesmo. Então há de se falar muito sobre esse processo de iluminação, como você se relacionar com o amor. Uma das instâncias fundamentais desse processo, Gabriel, é quando você se envolve com alguém e esse alguém não está diante dos teus olhos, você precisa saber se relacionar com o sentimento que nasceu dentro de você para com aquela pessoa. Ela não é o alvo. O sentimento que está dentro de você é o alvo. Porque é o sentimento que está dentro de você que lhe provoca abstinência, sensação de insegurança, plenitude, paz, todas as coisas boas e ruins que uma vivência afetiva traz. Todas elas. Sim. Então, quando você aprende a lidar com o seu sentimento e domina a sua natureza da forma como você gosta de alguém, se vincula afetivamente a alguém, aí tudo muda. Tudo literalmente muda. E você acha que tem diferença entre paixão e amor? Sem sombra de dúvida. A afetividade é uma escala, um espectro, vamos dizer assim. A paixão é um momento que acontece antes de algumas coisas. Né? Na base desse espectro, a gente pode falar um pouco de apreço, de admiração e até do gostar. A paixão ela precisa de retroalimentar-se, né? Então, quando você tem apreço por alguém, você admira aquela pessoa e você tem contato com aquela pessoa e ela sabe que você existe e de algum modo vocês começam a interagir e afinar frequências afetivas ali, de toque, de carinho, de beijo e até uma relação sexual, aquilo pode ser retroalimentado pela sensação uma situação que lhe deixa meio que bêbado de prazer, vamos falar assim. Certo? A palavra não saiu aqui, deu um trava-línguas. Enfim, e quando você está envolvido naquele contexto ali, não existe cristalização de papéis. Ou seja, a paixão é um momento onde não existe a conotação de uma certa balança afetiva. O tempo vai passando e se a relação perpetua, você começa a ter que se comportar e perguntar para a sua própria mente quem vai amar, quem vai ser mais amado ali, quem vai gostar, quem vai ser mais gostado, porque os conflitos de interesse naturalmente virão. E o conflito de interesse que eu me refiro é assim, é uma tomada de decisão, por exemplo, em que restaurante jantar. Se vai comer pizza ou sushi. E às vezes tem uma pessoa que fica ali muito mais inflexível. E a outra muito mais flexível. Quem está mais flexível geralmente começa a experimentar a flexibilidade pelo medo de perder a companhia do outro. Então muitas vezes é melhor ir comer sushi sem gostar de comida crua do que ir para pizza sozinho, consegue entender? Então a pessoa sem perceber vai tirando os eixos de sua própria prioridade. No mundo dos negócios isso também acontece numa velocidade muito grande. O medo de perder altera a conduta. O sujeito que está com contas a pagar e está indo para uma negociação sem trabalhar bem a sua mente e o tempo todo a mente está buzinando ali que precisa fechar aquele negócio a qualquer custo
porque precisa pagar tal conta Y, A ou B, já está indo frágil. Já está indo frágil. Vai aceitar qualquer coisa. E o empreendedor perspicaz, ele percebe isso. Ele percebe a fragilidade do outro. Então, naquela condição, o papel de um de flexibilidade e o do outro de dominação sempre vai acontecer. Porque qualquer relação isso acontece. Entre pais e filhos, entre colaboradores e líderes e por aí vai. Diretores, colegas, um está num setor, outro está em outro, e tem um setor que domina mais as tomadas de decisão em detrimento das decisões que nunca ficam como prioridade daquele outro setor da empresa e por aí vai. Tudo isso, se você tem uma percepção de como a organização social e os tratos afetivos se dão, aí você começa a ficar cada vez melhor na sua área. Né? Quando você elimina principalmente o medo de perder, você está muito mais livre. Não só para amar, e para amar também. Mas sem esse medo de perder, com autonomia sobre quem você é, você sabe que as coisas... Você pode fazer o seu melhor em um emprego, num trabalho, numa tentativa de colocação no mercado, de lançar um produto. E às vezes você precisa ressignificar a sua ideia, abandonar aquele projeto inicial e às vezes ressignificar completamente para fazer sucesso em uma coisa que você nunca imaginou. Né? É sério mesmo que você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu?